Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Das Manifestações Espíritas, capítulo 25, das Evocações. Considerações gerais, espíritos que se podem evocar, linguagem de que se deve usar com os espíritos, utilidade das evocações particulares, questões sobre as evocações dos animais, evocações das pessoas vivas, telegrafia humana. Então, são os tópicos que serão abordados, todos eles importantes para os médiuns, para quem gosta de estudar a mediunidade, e eu sempre digo que estudar o Livro dos Médiuns é conhecer melhor a si mesmo. E também você vai adquirir uma gama de instruções de importância para que você enfrente com segurança determinados obstáculos do dia a dia e comece a fazer as devidas observações ao longo da sua existência, ao longo da sua caminhada, porque a nossa vida depende de conhecimentos e que esses conhecimentos sejam importantes para somar e a gente conseguir entender melhor o outro ser humano, as determinadas situações complexas que existem na vida das pessoas em geral, e a gente poder, então, realizar o melhor para que o melhor realize também em nós. Nas considerações gerais, item 269. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito, e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Isso aqui é muito importante. Vai concluir o parágrafo, mas vamos ver esse pedaço aqui. Isso é muito importante, porque veja bem, eu resolvo evocar um dos meus avós. E eu sei que tanto uma avó como um avô meu já estão. Eu sei, assim, é complicado quando a gente fala eu sei, né? Eu tenho pressentimentos que um dos meus avós e uma das minhas avós estão reencarnados. E vamos supor que eu não tivesse esse pressentimento, que eu não soubesse disso e quisesse evocá-las. Ou evocá-la ou evocá-lo. Então, nesse momento, ao fazer essa evocação, eles podem passar por algum constrangimento ou entrar em alguma situação de risco. De acordo com a idade que eles estiverem, ao fazer a evocação, eles podem estar no trânsito, eles podem estar na sala de aula, eles podem estar numa situação que não é bom que eles durmam. Então, isso que nós temos que prestar atenção. Independente de você saber se essa pessoa está reencarnada ou não, se você ter esse pressentimento, você tem que ter esse cuidado. Alguém chega e quer fazer uma evocação de alguma pessoa famosa, e essa pessoa que já desencarnou há 20, 30 anos, e essa pessoa está reencarnada, então, ou que já desencarnou há 50 anos, vamos dar um exemplo maior. A pessoa já está reencarnada e está com 20, passou 30 anos no mundo espiritual. É possível isso. E ao você evocar a pessoa, ela está dirigindo, dorme no volante, aí ela vai vir. Então, os riscos existem. Lógico, o parágrafo vai ser concluído. A gente vai concluir de novo os raciocínios. Mas vamos ter cuidado com a questão de evocar. Deixa que o espírito venha. Então, vamos concluir aqui o nosso estudo. Portanto, ele fala: algumas pessoas pensam que todos os espíritos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito, a ser preferível que espere que aquele que queira comunicar-se venha. Espere, deixa que alguém venha comunicar. E aí você vê se você pode ou não comunicar com esse espírito. Fundam-se em chamados determinados espíritos. Não podemos ter a certeza de ser ele que se apresente, ao passo que aquele que vem espontaneamente, de seu moto próprio, melhor prova a sua identidade, pois que manifesta assim o desejo que tem de entreter conosco. Então, aí ele está colocando uma outra situação. Se você espera que o Espírito venha, é aquele que queira comunicar conosco, conversar, passar a mensagem ou receber a instrução necessária. Quando o Espírito vem para se comunicar, então tem aqueles que vêm para se instruir e tem aqueles que vêm para serem instruídos.
De todas as formas, é importante que nós esperemos que venha o Espírito que foi determinado para vir, que foi escalado para vir, que a gente não deva evocar. Aqui já é uma outra face do entendimento, que é importante que a gente compreenda que aqui já está subentendido o que a gente falou antes. O Espírito vai vir, passar a comunicação, de acordo com a necessidade dele, de acordo com as possibilidades dele. E ele quer vir. É um ponto. Em nossa opinião, isso é um erro. Primeiramente porque há sempre em torno de nós espíritos, as mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não chamar nenhum em particular é abrir a porta a todos que os queiram entrar. Aí o Kardec já faz a seguinte colocação, que se você não evoca, vai vir qualquer um. Se você fala, estamos aqui prontos para a comunicação daquele que quiser vir. Então você está abrindo a porta para qualquer um. É uma outra face da explicação, que nós vamos continuar acompanhando, desenvolvendo o raciocínio, depois no final a gente faz uma síntese. Aí, a maioria de nós, certamente, estamos acompanhados de espíritos inferiores. Qual vai vir? E hoje, na atualidade, com todas as informações que nós temos informação de que que os espíritos bons, os espíritos superiores, eles trabalham. Eles têm muito serviço a fazer. Mas, se naquele horário tem uma atividade mediúnica, vai ser designado um espírito superior para gerenciar essa atividade mediúnica e vai ter ali os bons espíritos que vão trabalhar no apoio a esse espírito superior. O espírito superior normalmente chamado de instrutor e os outros, logicamente, são chamados de assistentes. Vocês podem ver essa designação bem clara no livro Ação e Reação, que o Druso é um instrutor e o Silas é um dos assistentes do Druso. Ok? Então, não estamos inventando, estamos explicando baseado naquilo que nós estudamos. Mas, para isso, essa reunião mediúnica ela tem que ser constante, tem que ter regularidade, horário marcado, dia marcado, e ter aquela frequência determinada com disciplina, com uma finalidade séria, para que tenha esse conjunto, essa equipe trabalhando. Vamos continuar nosso estudo ali então. E aí, bom, nesse caso, numa reunião como essa que nós estamos falando, os espíritos que vão ali se comunicar irão passar a informação que se faz necessário. Aquela informação é necessária, então aquela informação vai ser passada. Vamos continuar. Ou o espírito vai chegar, se for no caso desses chamados inferiores, eu não gosto muito desse nome inferior, aquele espírito que estão necessitados de uma informação, eles vão lá para serem instruídos pelo dialogador. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre a toda gente, e sabe-se o que daí resulta. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamamos-lo pelo nosso desejo e opomos, assim, uma espécie de barreira aos intrusos. Bom, aí aqui, no caso, o Kardec na época ele fazia reuniões de estudo, hoje nós fazemos reunião de educação mediúnica e depois reuniões de tratamento espiritual. Na reunião de estudo, nós vamos fazer a leitura, vamos fazer nossa oração inicial, vamos fazer a leitura, vamos fazer o comentário dessa leitura, vamos fazer uma prece intermediária, vamos para a chamada segunda parte, que é a hora que os espíritos vêm se comunicar, de acordo com aqueles que vêm, nós não evocamos, e no final fazemos a prece final. Esses espíritos que vêm, estou falando da mediúnica atual, os espíritos que vêm são aqueles que estão necessitados de se comunicarem. Nas obras do André Luiz vão ter vários exemplos disso, e às vezes tem uma mensagem do mentor, às vezes não. Às vezes não é do mentor, mas é de algum dos assistentes, dos espíritos assistentes da equipe, passa uma mensagem. Essa é a parte que cabe-nos a realizar e a entender. Portanto, não está ao léu as nossas reuniões atuais. Elas estão gerenciadas por espíritos superiores, gerenciadas pela equipe mediúnica que está ali dentro, na pessoa do dirigente da equipe e dos dialogadores. Eles vão estar exercendo essa função, e aí depois nós vamos ter, então,
que não vai ser uma coisa aleatória, qualquer espírito fala. Tem uma finalidade cada reunião. Agora nós vamos fazer uma reunião de estudo. Nós vamos fazer uma reunião com os mentores da casa. Nesse estudo teremos a comunicação dos mentores da casa. Nós vamos pensar, mentalizar os mentores da casa. Mas aí é uma finalidade específica. Toda semana ter reunião só com os mentores da casa é caminho para a obsessão. Porque os espíritos precisam, sim, de se comunicarem, de nos orientarem. Mas tem no mundo espiritual muitos espíritos que existe a necessidade deles passarem a mensagem para se esclarecerem. Isso é importante que a gente entenda. Sem uma chamada direta, um espírito nenhum motivo terá, muitas vezes, para vir confabular conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar. E no caso ali, está se retratando especificamente de uma comunicação, de uma reunião de estudo. Mas não de um estudo conforme nós fazemos hoje. De um estudo para codificar a doutrina espírita. Agora aqui nós estamos falando do estudo de educar os médiuns para a função de ajudar ao mundo espiritual a recuperar espíritos. É importante que a gente entenda isso para que a gente não tome determinadas atitudes de fazer certas evocações. Lá na frente vai ter a parte que fala da evocação de pessoas vivas e dos inconvenientes. Aí tem um detalhe importante, que é a questão da segurança, que a gente antecipa aqui, que aí os espíritos falam assim, opa, isso aí não pode se comunicar com agora não. Isso não deve ser evocado. Mas aí uma reunião onde os médiuns estão em perfeita sintonia, em perfeita afinidade, com um trabalho maior, com um trabalho mais específico. Então vamos ter cuidado para a gente não tomar o fim pelos meios, nem os meios pelos fins. Vamos saber o objetivo final de uma reunião mediúnica na atualidade é educar os médiuns e esclarecer espíritos. E às vezes nós, médiuns, ou a equipe da reunião mediúnica, precisa de um esclarecimento. Precisa de um esclarecimento, então vai precisar de uma educação. E aí, ou de ser esclarecido sobre certos princípios, aí vem o mentor, passa aquela mensagem geral e a gente vai entender e vai caminhar refletindo sobre ela. Cada uma dessas maneiras de operar tem suas vantagens e nenhuma desvantagem. Haveria, senão a exclusão absoluta de uma delas. As comunicações espontâneas, inconveniente nenhum apresentam quando se está senhor dos espíritos, e certo de não deixar que os maus tomem a dianteira. Bom, então o que está dizendo? Nós temos que estar senhor da situação, sabermos que os bons espíritos vão estar ali trabalhando e saber que os maus estão de olho. E os sofredores também estão lá para receber a assistência necessária. Os trabalhos que acontecem na reunião mediúnica são gigantescos. Vocês imaginem um hospital de emergência numa grande cidade. No caso de Belo Horizonte é o João 23. É aquela referência em todos os tipos de emergências complexas e complicadas. Uma reunião mediúnica é mais ou menos assim. Lógico, não vai ter os aparatos técnicos que tem no hospital, mas tem os aparatos técnicos espirituais, tais quais de um hospital. Quanto maior a casa, quanto mais comprometidos são os médiuns, quanto mais disciplinada e sintonizada a equipe está, mais trabalho, mais espírito necessitado e também mais trabalhadores espirituais. Então nós temos que estarmos senhor dessa situação. E o Kardec fala que nós não podemos ser absoluto para a evocação e não podemos ser absoluto para deixar vir quem quiser. Então nós temos que saber que sempre tem o caminho do meio. E logicamente quem sempre evoca os mentores, porque na hora que a gente chega, que os bons espíritos nos assistem, que os mentores da reunião nos assistem, que os mentores da casa nos assistem, é uma evocação. E eles não vão passar a mensagem, eles vão distribuir as tarefas e também os espíritos que irão se comunicar. Muitas das vezes, no final da reunião, um dos mentores ou um dos assistentes da equipe espiritual passa a mensagem de esclarecimento ou apenas para mostrar para nós, o trabalho foi muito bem feito, nós precisamos que vocês se empenhem mais, se disciplinem mais, para que a gente produza mais.
Mas isso é um exemplo. Então, todos os trabalhos que nós realizamos dentro da reunião mediúnica, conforme Kardec deixou aqui, não podemos apelar só para a evocação e nem que venha, seja aberto a vir quem queira. Nós temos que fazer o meio termo, que é de boa vontade, que é aquilo que mais precisamos entender, sempre o caminho do meio, o ponto de equilíbrio. Radicalismo não é uma grande vantagem dentro da doutrina espírita. Então, as comunicações espontâneas, inconveniente nenhum apresentam quando se está senhor dos espíritos. Eu sei que aquele espírito que vem ali é um espírito necessitado. E quando se está senhor dos espíritos, nós vamos estar vigilante e não deixar que os maus tomem a dianteira. E aí, um detalhe importante, nós temos que ter cuidado com espíritos que se manifestam como criança. E aí, as mulheres amolecem mais o coração quando é uma criança que está falando. Prestem, fiquem atentos, porque nem sempre é criança. Pode ser um espírito embusteiro, que se faz passar por uma criança. Isso nós temos que ficar muito atentos para as pessoas não se deixarem levar, a gente já faz o alerta. E ficar atento com as normas que alguns espíritos se identificam como mentores passam. Então, se o espírito está dentro da reunião mediúnica, aí 3, 4 mentores passam mensagem através de um médium. Ele passa a reunião todinha recebendo mensagem desses mentores. Os mentores não estão trabalhando, não? Eles só têm que passar mensagem ali? Eles não têm que dar assistência aos espíritos? É uma coisa a se pensar. Então, tudo no nosso dia a dia, nós temos que ser bem prudentes para ficarmos atentos com esses detalhes, com todos esses detalhes. E quando se tem um médium que está escrevendo um livro, foi designado para ele escrever determinado livro sobre determinado assunto, aí a casa devidamente avaliará devidamente o caso e o médium que está designado para esse trabalho tenha a humildade e a responsabilidade de pôr-se em avaliação por pessoas competentes para avaliar. É importante que se faça isso. Então, é quase sempre bom aguardar a boa vontade dos que se dispõem a comunicar-se, porque nenhum constrangimento sofre o pensamento deles e dessa maneira se podem obter coisas admiráveis. Então, se a gente chega e deixa que as comunicações passem espontaneamente, muitas das vezes não vamos ter constrangimento de um jeito ou de outro e a gente vai receber boas mensagens, boas instruções. Entretanto, pode suceder que o espírito por quem se chama não esteja disposto a falar, ou não seja capaz de fazê-lo no sentido desejado. O exame escrupuloso que temos aconselhado é, aliás, uma garantia contra as comunicações más. Então, nesse momento, nós temos que ficar atento para que, se evocamos um espírito muito importante dentro do meio espírita, e ele não pode vir passar a comunicação naquele momento. Ele está empenhado em várias tarefas. Aí vem alguém e fala, por exemplo, a gente evoca Miramês, ele está ultra ocupado em tarefas importantíssimas que ele tem como instrutor no plano espiritual. E ele não pode vir naquele momento. Mas nós estamos evocando, estamos ansiosos por uma mensagem dele. Aí pode ser que venha alguém em nome dele, autorizado, como nós já estudamos no capítulo anterior, ou vem um e tenta passar-se por Miramês. Pelo linguajar, nós vamos saber se é um espírito da mesma escala evolutiva do Miramês ou se é alguém que está lá trapaceando. Isso é importante que a gente entenda. Conforme Kardec fala ali, o escrupuloso exame que todos nós temos que nos submeter. Temos que ficar atento nisso. Nas reuniões regulares, naquelas sobretudo em que se faz um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais que a elas comparecem, sem que sejam chamados, por estarem prevenidos em virtude mesmo da regularidade das sessões. É o que a gente explicou antes. Então, quando o espírito está familiarizado com aquela tarefa, familiarizado com aquelas ações, com aquelas nossas ações, com aquele horário, com a regularidade da sessão todo dia, por exemplo, toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, está todo mundo ali reunido para aquela reunião de 8 às 9 horas. Ou toda quinta-feira, às 8 horas da noite, de 20 às 21 horas, está todo mundo ali reunido para aquela reunião. Então, tem o grupo de espíritos, são os mentores,
os instrutores e assistentes estarão lá para o trabalho, para nos dar assistência, para nos amparar, para nos socorrer, para nos orientar e também para amparar, esclarecer e socorrer os espíritos que ali aportam, necessitados daquele momento de concentração de energias especialíssimas. Aí vem a dieta que o médium deve fazer, as disciplinas que devem ter, os cuidados que todo mundo tem que ter para aquela reunião. Tudo isso é importante. Principalmente a regularidade do dia da semana e do horário. Se é quinta-feira, 8 da noite, 20 horas, né? Então é quinta-feira, 20 horas. Se é segunda, às 20, é segunda às 20. Se é domingo às 8 da manhã, é domingo às 8 da manhã. A regularidade. Para termos a equipe que nos ampara, que nos sustentam e que nos ajudam. Tomam, então, frequentemente, a palavra de modo espontâneo para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deva fazer. Caso em que não são facilmente reconhecíveis, quer pela forma da linguagem, que é sempre idêntica, quer pela escrita, quer por certos hábitos que lhes são peculiares. Então, o espírito, o instrutor ou um dos assistentes, eles passam a mensagem dentro de um estilo que as pessoas já estão acostumadas a ver. Então, aí ele vai estar a escrita, no caso a gente usa muito hoje a psicofonia, o tom de voz, o tom da conversa, o estilo da conversa, vai sendo passado, vai sendo instruído as pessoas a realizarem esse trabalho, a fazerem as realizações que precisam ser feitas para o desenvolvimento do trabalho, para as realizações do trabalho. E aí ele vai ser identificado por várias situações, mas principalmente pela qualidade do que se fala ou do que se escreve. É importante que nós saibamos que em toda a nossa vida vai existir um caminho que conduz a algum lugar. Ao entrarmos dentro de uma reunião mediúnica, nós temos que ter a responsabilidade que estamos entrando num caminho que exige de nós muita atenção, porque há muitas curvas perigosas ao longo desse caminho. Mas é um caminho que nos leva ao processo evolutivo, que faz com que nós devemos estar muito atentos, muito vigilantes, para podermos caminhar com segurança e com responsabilidade para o objetivo final. Como podemos observar nessa foto, todo caminho tem seus detalhes. Ali tem várias flores plantadas ornando essas casas. Então nós podemos comparar na reunião mediúnica quando nós plantamos as boas sementes que possam florir no jardim da nossa existência, deixando um rastro de luz, de paz e de esperança. Mas também, se formos invigilantes, nós mesmos podemos cair em espinheiros perigosos ou até mesmo em abismos complexos. Vigiemos nossas atitudes, vigiemos nossos hábitos, para que os nossos amanhãs que virão sejam sempre repletos de bênçãos. Para isso, saibamos semear as boas sementes. Que Jesus envolva os nossos lares, envolva nossos familiares, nossos inimigos, nossos amigos, para que a luz possa nos conduzir todos ao Senhor. 270. Quando se deseja comunicar com determinado espírito, é de toda necessidade evocá-lo. Se ele pode vir, a resposta é geralmente sim. Eu estou aqui, ou ainda, que quereis de mim? Às vezes, entra diretamente em matéria, respondendo de antemão as perguntas de que se ele queria dirigir. Isso aqui é interessante a gente ver, a gente observar, que a pessoa quer comunicar com determinado espírito e às vezes, por exemplo, tem um médium psicógrafo ou psicofônico e tem outra pessoa que ele não é um médium ostensivo, ele fica ali na sustentação, no diálogo, no passe, dentro da equipe, junto com a equipe mediúnica. E ele quer uma mensagem do espírito, de um espírito, por exemplo, Eurípides Barçanufo. Vou citar o nome de um dos instrutores da doutrina espírita. Aí, ele vai chegar, aquela pessoa fica ali mentalizando que ele quer aquela mensagem do Eurípides Barçanufo. Se ele pode vir, ele chega e passa a mensagem.
E se ele não pode vir, às vezes ele pode não vir, mas manda um dos seus auxiliares. E a pessoa, e aquele espírito vai passar a mensagem também. E, sem que o médium saiba que o outro queria aquela mensagem. Isso é um detalhe importante que a gente vai ver mais à frente, o Kardec descrevendo isso ali. Ou seja, a intenção, e também lá no início do livro dos médiuns, ele também descreve sobre isso. Então é importante a gente entender que quando nós queremos determinadas comunicações, elas simplesmente vêm, acontecem. Quando, logicamente, nós fazemos jus àquela informação que nós estamos precisando, que nós estamos querendo. Quando o espírito é evocado pela primeira vez, convém designá-lo com alguma precisão. Nas perguntas que lhe façam, devem evitar-se as fórmulas secas e imperativas, que constituiriam para ele um motivo de afastamento. A gente, às vezes, acostuma tanto a falar de uma forma simples, às vezes a gente vai responder no WhatsApp ou no e-mail, como a gente não digita muito rápido, a gente dá aquela resposta curta. E a outra pessoa acha que aquela resposta foi muito curta, que ela foi passada de uma vantagem, ou de uma forma mal educada. Então, quando a gente está olhando, ou melhor, quando a gente vai fazer uma pergunta, quando a gente está lendo esse texto, a gente pensar que a gente vai se dirigir uma pergunta, por exemplo, para Eurípides Barçanufo, a gente tem que saber de que forma nós vamos perguntar. Tem que dar uma amaciada na pergunta, né? Simplesmente fazer aquela pergunta seca, porque o Eurípides provavelmente não vai ter esses melindres mais, porque ele está acima dessas dificuldades humanas. Mas muitos espíritos vão ter essa dificuldade de responder uma pergunta muito seca, muito direta. Aí a gente tem que pensar como que a gente vai perguntar. Quando você chega para o seu chefe para fazer uma pergunta, você chega e fala assim, isso aqui é feito desse jeito? Ou você vai chegar, fulano, qual a forma que você designa o teu chefe? Esse trabalho aqui é feito do jeito X ou do jeito Y? Como que você prefere? Ou seja, a gente vai dar um toque especial. E tudo isso a gente vai fazendo um conjunto de trabalho que a gente tem que aprender a nos aperfeiçoar dentro daquilo que a gente se predispõe a fazer. As fórmulas devem ser afetuosas ou respeitosas, conforme o espírito. E, em todos os casos, cumpre que o evocador lhe dê prova de sua benevolência. E aí, a gente tem que ter esse cuidado. A pergunta tem que ser afetuosa ou respeitosa, conforme a gente já falou ali há pouco, como você se dirige ao teu chefe. Se for uma grande empresa, então, aí fica mais delicado ainda a forma de se dirigir ao chefe. E aí você tem que saber como você vai... E a prova da sua benevolência? Como que o evocador vai chegar e falar assim, eu preciso saber disso, isso é útil para o meu trabalho? Nós temos que ter alguns cuidados, porque senão a gente vai achar que pode submeter os espíritos à nossa vontade, o que não é louvável e que também nós temos que ter o cuidado de não ousar fazer isso. Então, é todo um conjunto de cuidados que se tem que ter para que a gente possa fazer da melhor forma possível um trabalho dentro do trabalho que nós predispomos a fazer, para que as coisas aconteçam sempre da melhor forma possível, sem causar melindres para ninguém. Sempre procurando fazer de uma forma construtiva, voltada para o bem. Surpreende, não raro, a prontidão com que um espírito evocado se apresenta, mesmo da primeira vez. Disse-ia que estava prevenido. E, com efeito, o que se dá quando, com a sua evocação, se preocupa de antemão aquele que o evoca. Você levanta de manhã cedo, por exemplo, e fala assim, eu quero a mensagem de Eurípides Barçanufo. Vamos citar o Eurípides como exemplo. E aí, você já fez a evocação. É importante que esse desejo que você teve pela manhã já foi reportado ao mundo espiritual de acordo com o seu objetivo, de acordo com a sua necessidade,
de ter aquela resposta, e aí o trabalho vai transcorrer normalmente, e como eu disse antes, às vezes, antes mesmo da pessoa fazer a pergunta sobre o assunto, vem a mensagem discorrendo sobre aquele assunto, para que a pessoa tenha ideia daquilo que se precisa fazer, daquilo que precisa se construir. Essa preocupação é uma espécie de evocação antecipada, foi o que a gente acabou de dizer. E, como temos sempre conosco os nossos espíritos familiares, que se identificam com o nosso pensamento, eles preparam o caminho de tal sorte que de nenhum obstáculo surge. Aliás, se nenhum obstáculo surge, o espírito que desejamos chamar já se acha presente ao ser evocado. Então, quando o espírito pode vir, como tu tem a possibilidade de vir, e está a sua necessidade de comunicar com ele, de obter a resposta dele, e está condizente com aquilo que os espíritos esperam de nós, aí tudo acontece naturalmente no mundo espiritual, todo o processo de comunicação entre os espíritos para que aquilo ali se dê, desde que, é importante entendermos, temos um médium com compatibilidade fluídica e com condições de receber a mensagem daquele espírito que nós queremos que receber. Então são várias variáveis, várias nuances que temos que observar. A primeiro, que tenha um objetivo elevado. Primeira coisa, a gente quer conversar com determinado espírito porque queremos uma informação que seja importante. Estamos realmente interessados em empreender algo que não seja só para nós, mas em sentido coletivo. Mesmo que nos esclareça, também esclarecerá outras pessoas. Outro detalhe, que na hora que os espíritos percebem essa nossa intenção de receber essa mensagem, já comunicam com o espírito que nós queremos, do qual nós queremos a resposta, e aí tudo começa a acontecer dentro de uma sequência de fatos para que aquela mensagem possa ser passada para nós. Se não naquele dia, se não naquela semana, na próxima semana, no próximo dia, na próxima reunião mediúnica, essa comunicação vai acontecer. Agora, se nós estivermos apenas por mera curiosidade, estivermos ali apenas para satisfazer coisas que nós podemos buscar nos livros, aí a mensagem vai vir passada pelo próprio mentor ou um espírito amigo nosso, familiar nosso, olha, isso aqui está no livro X, você vai lá dar uma olhada que você vai achar. Ou ele dá uma dica, vamos estudar tal livro, e na hora que ele fala, vamos estudar tal livro, lá está a resposta que você precisa. Então os espíritos sempre trabalham hoje para educar a equipe mediúnica. Não para satisfazer a curiosidade da equipe mediúnica, mas sim para educar as pessoas que estão ali trabalhando da melhor forma possível. Quando assim não acontece, é o espírito familiar do médium ou o interrogante, ou ainda um dos que costumam frequentar as reuniões, que o vai buscar, para o que não precisa de muito tempo. Então, dentro daqueles espíritos que estão ali trabalhando junto conosco, dentro do que a gente precisa, ele vai lá buscar o espírito para trazer aquela mensagem, para trazer aquela comunicação. Lembrando que se a gente quer, a gente citou Eurípides Barçanufo, para a gente ter uma mensagem do Eurípides Barçanufo, nós precisamos estar atento ao objetivo da pergunta, como perguntamos, qual o objetivo de fazermos essa pergunta e o benefício que ela vai trazer coletivamente, o benefício para o grupo. Tudo vai se dar no tempo preciso. Se o espírito evocado não pode vir de pronto, o mensageiro, os pagãos diriam Mercúrio, marca um prazo, às vezes de 5 minutos, um quarto de hora e até muitos dias. Logo que ele chega, diz, aqui estou. Podem então começar a ser feitas perguntas que se lhe quer dirigir. Então, se pode vir, vem. E às vezes já está até lá. Mas algumas vezes tem que marcar o prazo, que pode ser de muitos dias, de horas ou de dias. É importante que a gente entenda isso, porque os espíritos têm muitos afazeres. Muitos afazeres. E aí eles vão ter muitos mecanismos para nos proteger, para nos ajudar, para fazer com que a gente progrida.
para nos proteger dos trabalhos que nós estamos fazendo. Tem toda uma equipe preparada para esses tipos de trabalho. Nunca estaremos sozinhos. O mensageiro nem sempre é um intermediário indispensável, porquanto o espírito pode ouvir diretamente o chamado do evocador, conforme ficou dito no número 282, pergunta 5, sobre o modo de transmissão do pensamento. Então, se o pensamento viaja pelo universo inteiro, de acordo com a potência mental do evocador e da sintonia dele com aquele grupo de espíritos ao qual ele quer se comunicar, esse pensamento pode ser transmitido imediatamente. Aqui, para nós, é que temos as nossas mais variadas dificuldades, é que nós temos as nossas mais variadas limitações, porque estamos na Terra, preso a um corpo físico, sujeito a uma série de interferências, a uma série de situações que nos tolhem de termos uma mais ampla possibilidade de captação de pensamentos. Até porque, para a nossa própria segurança, para a nossa própria defesa, essas captações de pensamento não é dado a todos, porque nem todos suportariam estar em constante sintonia com o mundo espiritual. Todos encarnados, né? Lógico. Quando dizemos que se faça a invocação, em nome de Deus, queremos que a nossa recomendação seja tomada a sério e não levianamente. Os que nisso vejam o emprego de uma fórmula sem consequências, farão melhor abstendo-se. Então, se você vai evocar um espírito, se você vai pedir a ajuda de um espírito, peça em nome de Deus. Porque quando você está pedindo em nome de Deus, você já está entendendo que existe um ser superior que gerencia e coordena todas as atividades da Terra. E aí, esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos protege, que nos ampara, com a sua energia sublime, movimentará as energias necessárias para que tudo aconteça dentro do que for permitido. Sempre é bom entendermos que a misericórdia divina nos dá várias oportunidades de crescermos, de aperfeiçoarmos, de nos tornarmos melhores. E é importante sabermos olhar para dentro de nós mesmos e optarmos pelo melhor caminho a seguir. E esse melhor caminho vai ser ditado para a nossa própria consciência. Quanto mais evangelizados nós formos, melhor selecionaremos por onde devemos passar, onde nós queremos chegar e onde nós podemos chegar. Evangelizemo-nos e nos tornaremos pessoas melhores. Evangelizemo-nos e construiremos um mundo melhor. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja envolvendo todos nós, que nossos corações estejam repletos de luz, de paz e de fraternidade. Frequentemente, as evocações oferecem mais dificuldade aos médiuns do que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a questões circunstanciadas. Conforme a gente já disse, quando nós falamos das perguntas que pode e deve fazer, também tem a capacidade fluídica do médium responder ou não responder aquela questão, oferecer mais ou menos sintonia com aquele espírito. E é por isso que nós temos que procurar entender e realizar os nossos trabalhos baseado em dados mais transcendentes, com mais informações, com mais detalhes, que nós possamos compreender a melhor forma de agir e de interagir entre nós e aqueles que estão em torno de nós. Façamos, então, o melhor possível para obtermos as melhores respostas, para obtermos os melhores, a melhor comunicação possível. E logicamente, que qualquer que seja a resposta precisa passar pelo crivo da razão, passar pelo crivo de várias observações que nós temos que fazer. Portanto, quando é uma resposta muito futurista, nós temos que ter cuidado para acreditarmos. Podemos acreditar com ressalvas ou até mesmo não acreditar. É um direito nosso. É melhor errar por excesso de precaução do que tentar acertar sem as devidas precauções e cometer erro que possa comprometer a idoneidade da doutrina espírita, por exemplo.
Então é importante que a gente faça as devidas observações e procuremos entender quando se trata das comunicações por evocação, que o médium vai ter limitações para receber essa mensagem, dependendo do cunho da resposta que se quer obter. Para isso, são necessários médios especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos. E já em o número 193, vimos que estes últimos são bastante raros. Por isso que, conforme dissemos, as relações fluídicas nem sempre se estabelecem imediatamente com o primeiro espírito que se apresente. Já acabamos de explicar, o médium mais flexível ele vai oferecer mais possibilidade de uma resposta mais pronta, mas nem sempre isso vai ser possível. Teremos sempre limitações, porque as condições fluídicas entre o espírito comunicante e o médium nem sempre serão bem adaptáveis, trazendo inconvenientes ou uma resposta muito inconstante. E aí nós vamos precisar que ambos criem vínculos, criem condições fluídicas para uma boa comunicação. É importante nós entendermos que todas as manifestações espíritas ocorrem de acordo com a sintonia entre os fluidos do médium e os fluidos do espírito. Além disso, a compatibilidade até mesmo de ideias. Se uma pessoa não tem aquelas compatibilidades de ideias, vai ficar mais complicado, vai ficar mais difícil. Daí convir que os médiums não se entreguem à evocação pormenorizada, senão depois de estabelecer certos do desenvolvimento de suas faculdades e da natureza dos espíritos que os assistem, visto que, com os mal assistidos, as evocações nenhum caráter podem ter de autenticidade. Desculpe. Veja bem, é importante que nós entendamos isso. O médium, na hora de fazer uma evocação, ele tem que ter muito cuidado. Primeiro, ele tem que saber bem dos espíritos que o assistem e ter sua faculdade bem treinada para que ele possa, então, receber uma mensagem. Porque se um médium é mal assistido, tem maus espíritos que o protegem, a autenticidade da resposta vai ser comprometida. Não vai ter tanta informação, não vai ter tanta credibilidade. Precisamos fazer essas observações, precisamos ter esse entendimento. Nós devemos sempre procurar compreender as relações que existem entre o espírito e o médium, entre as possibilidades do médium e entre a capacidade também do médium de receber as comunicações mais próximas possíveis da realidade. Normalmente, todas as mensagens, elas serão passadas para os médiuns de acordo com a suscetibilidade, sensibilidade, sintonia e a capacidade do médium de entender o assunto e passar a mensagem. Tem um relato sobre o Chico. Ele estava regando um canteiro de cebola à tarde e o Humberto de Campos passando para ele uma poesia, se não me engano é Humberto de Campos, um espírito superior, passando para ele uma poesia, mas uma poesia muito culta, cheia de detalhes importantes. E ali, regando o canteiro de couve, ele conseguiu absorver aquelas ideias. Na hora que ele chegou na mediúnica, que ele ia escrever, ele não conseguia pegar as mesmas mensagens que estavam antes. Aí ele falou assim, olha, eu só sirvo mesmo para regar canteiro de couve, não dá para me escrever essas coisas chiques aí não. Então, é uma passagem do Chico que retrata bem, sendo o Chico Xavier um espírito que tinha uma tremenda sensibilidade, ele tinha também suas dificuldades, coitado de nós, que estamos longe de sermos um Chico Xavier. Por isso, ao longo da caminhada do desenvolvimento mediúnico, procuremos aperfeiçoar a nossa cultura, estudar, aprender, aperfeiçoar nossos conhecimentos para melhor servirmos a causa do Pai, a causa dos espíritos superiores, que são os representantes de Deus, para orientar os homens ao longo da sua caminhada.
que estejamos em paz e que a luz divina esteja sempre nos envolvendo. 273. Os médiuns são geralmente muito mais procurados para as evocações de interesse particular do que para comunicações de interesse geral. Isto se explica pelo desejo muito natural de todo que todos têm de confabular com os entes que lhes são caros. E aqui está um detalhe que o médium tem que ficar muito atento. Porque o tipo de evocação que se quer, por exemplo, um jovem vai buscar a sua dose de droga numa comunidade e ali surge uma troca de tiro, ele é baleado e a mãe, sempre as mães acham que o filho era santo, quer saber informações do filho. Vai procurar o médium. Agora vamos fazer uma análise fria. Se esse jovem usava droga, morreu diante de uma troca de tiro entre pessoas ligadas às ações ilícitas, qual a condição desse jovem no plano espiritual? Então, as pessoas têm que ter o cuidado de procurar entender que nem sempre é possível receber esse tipo de mensagem. E aí, todos nós temos que estar bem atentos para não cometermos determinadas gafes. Agora, existe médium que tem essa possibilidade. Porque as comunicações espíritas, às vezes, existe o que o André Luiz chama no livro Mecanismo da Mediunidade de Shunt. É um espírito que fica entre o médium e o espírito comunicante e ele vai passando as mensagens. E a mensagem vai ser de consolo. O espírito não vai chegar lá e eu estou sofrendo, as chagas ainda do tiro estão abertas e sangrando. Ele não vai falar assim. Ele vai falar de uma forma geral, que ele está bem, que ele precisa de orações, que a mãe dele faça bastante tarefa na área da caridade para ele ser ajudado. Ou seja, o médium tem que ter muita sensibilidade para lidar com esses fatores, para lidar com esses casos. E todos nós, precisamos estar atentos a essas ações, a essas solicitações, para não cairmos em situações complexas, com desgaste fluídico além das nossas possibilidades. Julgando dever fazer a este propósito algumas recomendações importantes aos médiuns. Primeiramente, que não acedam a esse desejo, senão com muita reserva, se trata de pessoas de cuja sinceridade não estejam completamente seguros e que se acautelem das armadilhas que possam preparar pessoas malfazejas. Aí nós temos que ter muito cuidado, porque tanto existe a relação do espírito para conosco. A pessoa chega, ela quer a notícia da mãe que morreu, mas a mãe não morreu coisa nenhuma. Ela chega lá toda triste fazendo teatro, ele não está falando de pessoas malfazejas. Então nós temos que ter esse cuidado. E aí vem uma série de outros 1001 possibilidades de fraude do consulente. Existem aquelas pessoas que querem consultar como que vai ganhar dinheiro, como que vai acertar na Mega Sena e coisas parecidas. Ou seja, sempre nós temos que estar vigilantes, atentos ao que os espíritos nos passam e também atento àquilo que nós vamos receber, como nós vamos receber e como nós vamos entregar também. Portanto, é necessário fazer primeiramente alguns ajustes no nosso modo de entender a doutrina espírita, no nosso modo de trabalhar com a doutrina espírita, certo? Para que depois da gente estar bem ajustado dentro do trabalho espírita, de acordo com as recomendações de Kardec, aí sim, se tivermos a maleabilidade necessária para essas comunicações, que a exerçamos. Mas, conforme ele disse, com todas as reservas possíveis. Porque trapaceiro existe aos montes. Mas os espíritos não podem avisar que a pessoa está trapaceando? Às vezes avisam. Mas nem sempre eles conseguem ou podem. Porque na hora que a pessoa pede a comunicação da mãe, a pessoa está tão concentrada, tão imbuída de fazer aquilo, de trazer aquela mensagem, e aí ele traz a mensagem da mãe dele mesmo. Mas não dessa última encarnação, da anterior, ou de uma das anteriores. E aí cria todo aquele mal-estar que a gente já viu vários relatos que é bom evitar.
Então tem que ter cuidado e temos que ter também as cautelas necessárias na hora de passarmos essas mensagens. Enquanto mais nós estivermos instruídos dentro dos princípios da doutrina espírita, menos armadilhas teremos ao longo da caminhada. Existem casas espíritas que são especializadas nestas situações, nessas comunicações. Aí a casa já é preparada e as pessoas vão receber a mensagem de acordo com as possibilidades. Nem todo mundo, obviamente, recebe a mensagem, mas algumas pessoas que lá aportam, procurando por essas mensagens, receberão, terão esse benefício, mas não é para todos, e todos têm que compreender isso. Em segundo lugar, que a tais evocações não se prestam sobre fundamento algum se perceberem um fim de simples curiosidade ou de interesse, e não de uma intenção séria da parte do evocador. Que se recusem a fazer qualquer pergunta ociosa ou que sai do âmbito das que racionalmente se podem dirigir aos espíritos. Então, se vai fazer essa evocação, qual o fundo que a pessoa está buscando? Qual o tipo de sentimento ela está ali buscando para obter aquela informação? Qual o interesse dela? Aí, a partir disso ali, nós vamos ver dentro das possibilidades se a gente pode ou não passar a resposta. Agora, a pergunta é ociosa? É uma pergunta vazia? Ou uma pergunta realmente do coração de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um amigo? Isso nós temos que procurar observar. Porque essas mensagens sempre trazem grande consolo para a quem está procurando ela, para os parentes, para os amigos. Mas nem sempre as pessoas vão receber da mesma forma, do mesmo jeito. As perguntas devem ser formuladas com clareza, precisão e sem ideia preconcebida. Em se querendo respostas categóricas, então a pergunta deve ser bem formulada, com clareza, precisão e sem ideias preconcebidas. Em se querendo respostas também de forma séria, de forma idônea. Formule a pergunta objetivamente. Cumpre, pois, se repilam todas as que tenham caráter insidioso, porquanto é sabido que os espíritos não gostam das que têm por objetivo pô-los à prova. Então, quando é para provar a existência do espírito de forma que eles não gostam de passar aquela mensagem, aquela resposta, ou que a pessoa faz a pergunta com a resposta preconcebida para ver se a resposta vai ser a mesma, mas ele não tem intenção de fazer nenhuma reforma íntima, não tem intenção de se melhorar, ele quer simplesmente aquela pergunta, aquela resposta. E aí? Nós precisamos ficar bem atento, nós precisamos prestar bem atenção naquilo que as pessoas querem saber ou nós mesmos queremos saber. Insistir em questões desta natureza é querer ser enganado. O evocador deve ferir franca e abertamente o ponto visado, sem subterfúgios e sem circunlóquios. Se receia explicar-se, melhor será que se abstenha. Então, nós não podemos dar uma resposta mal criada para a pessoa, nós não podemos dar uma resposta seca, fria, dura, para desestimular aquela pessoa a trabalhar na doutrina espírita, mas nós temos que ser firme, franco e sincero. Se a gente não está dentro desse princípio, que abstenhamos de fazer a pergunta, ou de se deixar fazer a pergunta. Temos que ter o devido cuidado. Se um jovem gosta de futebol e vai perguntar para o médium quem vai ser campeão do mundo, o médium tem que ter maleabilidade e saber responder com educação. E aí vai uma profecia que não vai falhar nunca. Vai ganhar o time que jogar melhor, que se preparar melhor e que tiver mais sorte. Porque no futebol tem hora que tem sorte. Por incrível que pareça, a gente olhando assim, falando, mas que coisa estranha. Esse jogador não perde o gol desse jeito e hoje perdeu. Ou sorte ou interferências psíquicas.
Não sabe, não sei dizer. Então tem coisas diferentes ali realmente que acontecem. Mas já viram aquelas partidas que todo mundo chuta para fora, chuta na trave, o goleiro pega tudo. E aí, de todo jeito, quando o goleiro pega tudo, é porque o time se preparou bem, o goleiro se preparou bem. E está chutando para fora porque o time se preparou mal, está psicologicamente abalado, está psicologicamente mal. Então é importante que a gente saiba responder para o jovem para deixá-lo satisfeito com a resposta. Ele vai ver que obteve uma resposta inteligente. Agora, se chegar, isso é coisa de perguntar para o médium, menino? Aí o jovem já vai ficar meio frustrado com a doutrina espírita ou com o médium. Isso não é bom. Então é melhor responder educadamente. Ô, meu filho. Ou como está na moda, né? Ô, meu querido. Vai ganhar o time que joga melhor, que estiver melhor preparado, psicologicamente mais bem preparado, que tiver melhor aproveitamento das boas jogadas, para evitar falar a palavra sorte, né? Ou seja, damos uma resposta educada para a pessoa, que aí ele vai ver que o médium é uma pessoa que merece respeito. Porque se você dá uma resposta a queima-roupa, a pessoa já fica te olhando, né, com o olho aberto, todo fechado, como diz na gíria, ou seja, com certa desconfiança. Então, a resposta educada sempre cativa, sempre instrui. E nós temos que saber fazer isso. Temos que aprender a fazer isso. Convém igualmente que só com muita prudência se façam invocações. Na ausência das pessoas que as pediram, sendo mesmo preferível que não sejam feitas nessas condições, visto que somente aquelas pessoas que se acham aptas a analisar as respostas, a julgar da identidade, a provar, a provocar esclarecimentos, se for, portanto, se for oportuno, e a formular questões incidentes que as circunstâncias indiquem. Além disso, a presença delas é um laço que atrai o espírito, quase sempre pouco disposto a se comunicar com estranhos, que eles não expiram nenhuma simpatia. Bom, a gente tem que prestar atenção nesse detalhe. A pessoa fala assim, você, Joãozinho, que vai lá para a mediúnica agora, procura saber como está meu pai. Aí Joãozinho vai chegar lá na mediúnica, vai pensar no nome do pai do amigo dele, mas não tem aquele elo de simpatia, não tem aquele elo de afinidade, que para alguns espíritos já se abstém, já é um momento de se abster daquelas comunicações. A menos que for um espírito carioca, né, que gosta de se comunicar, que o carioca é muito comunicativo, sempre disposto a conversar, bater um bom papo, que é diferente de outras regiões do país e do mundo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, para que a gente não venha a cometer a gafe de se comprometer ou prometer a pessoa receber a resposta. A resposta tem que ser clara. Olha, nem sempre se é possível, mas se for possível eu te aviso. Ponto. Simples, simples assim. Então, agora, para que a gente tenha certeza da identidade do espírito, é que vem as coisas mais complexas. Aí temos que ver o seguinte. Na hora de identificar o espírito ali, algumas palavras, algumas circunstâncias, nós temos que estar atento na resposta. Se a pessoa não está presente, e se esse espírito é estranho para nós, como nós vamos saber que é ele? Então são detalhes que nós temos que ficar vigilante, que nós temos que ficar atento. O médium, em suma, deve evitar tudo o que possa transformá-lo em agente de consultas, porque, aos olhos de muitas pessoas, é sinônimo de ledor de bodies. Então, o médium tem que ter esse cuidado, gente, porque é natural do ser humano querer informações transcendentes, coisa que transcende o nosso dia a dia. Tem muita gente que gosta e que quer. Mas o médium, se deixar levar por essas situações, vai cair em condições desagradáveis. Porque ele vai querer passar as mensagens, nem sempre vai ter um bom espírito para assisti-lo nesse momento, e aí ele pode passar uma informação que não tem nada a ver. E isso vai deixar a pessoa constrangida, encucada, preocupada. Então nós temos que ter o cuidado para estarmos atentos nesses pequenos detalhes como forma de consulta.
Certa vez eu passei uma mensagem no Zap que era mais ou menos assim: fique atento, hoje é um dia importante na sua vida. Não deixe passar as oportunidades. E mandei para todos os meus contatos. Para minha surpresa, chegou a noite, teve alguns que falaram assim: fiquei preocupado o dia inteiro e não aconteceu nada. Outro falou assim: ainda bem que você me avisou, porque aí eu não deixei passar a oportunidade. Aí eu falei assim: olha, aí mandei para todo mundo explicando. Falei: essa mensagem eu mandei para todos os meus contatos. Foi uma mensagem simples assim. Uma mensagem para você fazer uma reflexão, para você ficar atento, porque todos os dias são importantes para nós. Todos os dias têm oportunidades importantes para nós. E nós não devemos deixar passar. Aí alguns botaram carinha vermelha, reclamaram ali, mas outros só colocaram aquela mãozinha confirmando, legal, joia, importante isso, gostei, não gostei. Nós não podemos agradar todo mundo. E nem todas as pessoas vão entender o nosso ponto de vista, o nosso raciocínio. Mas uma mensagem positiva é sempre importante, é sempre boa. Porque a vida sempre espera de cada um de nós que saibamos oferecer aos nossos irmãos o melhor possível. Logicamente, não vamos conseguir ser a melhor pessoa sempre. Não conseguiremos oferecer as melhores mensagens, as melhores ideias para todas as pessoas. Mas estaremos sempre passando mensagens, passando ideias, passando uma mensagem de esperança para aqueles que nos procurem. Uma mensagem de paz e também de esclarecimento, e às vezes até puxão de orelha. Mas é importante que o médium tenha responsabilidade sobre cada uma das palavras que ele profere, seja incorporado, seja intuído, seja inspirado, ou seja por ele mesmo. Estejamos sempre atentos e vigilantes. Porque o homem tem o dom de transformar a natureza. Devemos aprender a desenvolver o dom de transformar a nossa natureza íntima e nos tornarmos pessoas melhores. E os médiuns, como mensageiro dos espíritos, eles têm que aprender a conduzir a centelha divina que vai começar a iluminar o caminho de muitas almas que estão perdidas na escuridão, seja no mundo espiritual, por ignorância, por vários fatores, ou seja no mundo físico, quando ainda não pararam para pensar nisso. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que a paz esteja envolvendo todos nós. Todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espiritual, podem ser evocados. Ponto final. Todos podem ser evocados. Você pode evocar um espírito que está nas trevas, pode evocar um espírito que está na luz. Agora, terá consequências. E vamos ver as consequências? Assim, os bons como os maus, tanto os que deixaram a vida de pouco, como os que viveram na época mais remota. Os que foram homens ilustres, como os mais obscuros, como os nossos parentes e amigos, como os que nos são indiferentes. Então, qualquer espírito pode ser evocado. Nada demais nessa parte. Você pode evocar um bom espírito, um mau espírito, parentes, amigos, quem desencarnou há poucos dias, há poucas horas, quem está longe. Agora, terá consequências. Isso é importante saber. Tem consequências. Vamos ver se ele vai descrever nesse tópico as consequências. Isto, porém, não quer dizer que eles sempre queiram ou possam responder ao nosso chamado. Esse é o primeiro ponto. Você pode evocar todos. Uma das consequências é que ele não quer ou que ele não pode responder ao nosso chamado. Independente da própria vontade ou da permissão, que lhes pode ser recusada por uma potência superior. E aí vem de novo. Às vezes ele quer vir, mas ele não tem permissão. Porque alguém chega e recusa essa possibilidade. É possível se achem impedidos de o fazer, por motivos que nem sempre nos é dado conhecer. Quase rimou. Então, ainda tem mais essa questão. O espírito não pode passar aquela mensagem. E tem algum impedimento para ele. Vamos dizer assim, está de castigo. Está de quarentena. Brincadeira, tá, gente? Tem algum motivo que impede ele de vir. Ele não pode vir naquele momento. Aí, então, nós teremos que saber aguardar ou entender por que ele não pode vir. Mas é importante que nós saibamos que existem limitações para o espírito. E às vezes ele até quer vir, até tem vontade de passar, mas dentro daquele grupo não vai ter compatibilidade fluídica com os médiuns que estão ali, por não existir médiuns flexíveis em grande fartura dentro das casas espíritas.
Cada centro espírita tem tem os seus médiuns com as suas possibilidades. Então, estejamos sempre vigilantes, estejamos sempre atentos para entendermos que nem sempre vamos ser atendidos naquilo que nós desejamos. Queremos dizer que não há impedimento absoluto que se oponha às comunicações, salvo o que dentro em pouco diremos. Opa! Queremos dizer que não há impedimento absoluto que se opõe às comunicações, salvo o que ele vai explicar mais à frente. Então, tem impedimentos, mas não são absolutos. Existe sempre uma forma de quebrar os impedimentos dentro de uma série de fatores que provavelmente ele vai enumerar mais à frente. Assim também como existe uma série de fatores que vai impedir o espírito de vir se manifestar. Então, tanto para vir se manifestar quanto para ser impedido de vir se manifestar, vai existir uma série de fatores. Os obstáculos capazes de impedir que um espírito se manifeste são quase sempre individuais e derivam das circunstâncias. Portanto, tem uma infinidade de motivos para que o espírito não venha se comunicar. Saberemos todas elas? Provavelmente não. E é por isso que nós temos que estar sempre atentos por onde caminharmos e por onde queremos enveredar com a nossa mediunidade, para não desviarmos do caminho reto traçado pelos nossos protetores, pelos nossos mentores. Estejamos sempre atentos para não forçarmos determinadas comunicações que podem até ser prejudicial para nós ou para o espírito, e também para não nos deixarmos empolgar demais e dar excesso de comunicações que também vão nos trazer prejuízo. Saibamos seguir pelo caminho do meio, saibamos seguir pelo caminho do equilíbrio. Que a paz esteja com todos nós. Entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito, umas lições pessoais e outras estranhas. Entre as primeiras, as pessoais, devem colocar-se as ocupações ou as missões que esteja desempenhando e das quais não pode afastar-se. Para ceder aos nossos desejos, neste caso, sua visita apenas fica adiada. Então, isso é importante que a gente entenda. Os espíritos trabalham, eles têm missões para cumprir, eles têm tarefas a fazerem. E aí a gente quer aquela comunicação, naquele momento ele está em outra tarefa, em outras missões, e não pode nos passar aquela mensagem, não pode vir nos trazer aquele conforto naquele dia. Nós estamos falando aqui, logicamente, de espíritos superiores, espíritos bons, espíritos que já estão familiarizados com os trabalhos espíritas. Mas os demais terão outras possibilidades, outras impossibilidades, outros empecilhos por os quais eles não poderão comparecer no dia aprazado e no local da evocação. Há também a sua própria situação, se bem que o estado de encarnação não constitui obstáculo absoluto, pode representar um impedimento. Em certas ocasiões, sobretudo quando aquela se dá nos mundos inferiores, e quando o próprio espírito está pouco desmaterializado. E são outras circunstâncias aqui. Então, você quer evocar o espírito, ele não pode vir porque ele está encarnado, e naquele momento ele está trabalhando. Mas se ele estiver dormindo naquele horário da comunicação, ele pode vir. Mas devemos abstermos-nos de evocar espíritos encarnados, pelas consequências para o espírito que a gente está evocando, como para os médiuns e para o evocador. Porque se você evoca um espírito que está encarnado, dependendo da hora, do dia ou da noite, das atividades que ele estiver fazendo, você pode colocá-lo em risco, você pode colocá-lo em situação que poderia ser evitada. Nos mundos superiores, naqueles em que os laços entre o espírito e a matéria são muito fracos, a manifestação é quase tão fácil quanto no mundo errante, no estado errante. Mais fácil, em todo caso, do que nos mundos onde a matéria corpórea é mais compacta. E aqui nós temos que fazer o entendimento. No nosso planeta Terra, a grande maioria dos espíritos, estando dormindo, dependendo da distância, não poderão comparecer.
Em outros planetas mais felizes, onde já estão, as pessoas todas já estão mais espiritualizadas, já estão mais desenvolvidas psiquicamente, mais habituadas a lidar com o mundo estranho, então isso pode acontecer com mais facilidade. Tenhamos todo o cuidado e abstenhamos-nos de evocar quem a gente tenha certeza que está vivo. As causas estranhas residem principalmente nas causas de natureza do médium, na da pessoa que evoca, no meio em que se faz a evocação, enfim, no objeto que se tem em vista. Isso aqui a gente já falou. Então, a natureza do médium vai trazer problema, também o da pessoa que evoca, o meio onde ambos estão. Enfim, existirão várias situações, vários objetivos que vão fazer com que o espírito não queira ou não possa vir, seja por impedimento, por motivo de trabalho, ou porque alguém proibiu. Não vá passar essa mensagem agora, não pode, não deve. Alguns médiuns recebem mais particularmente comunicações de seus espíritos familiares, que podem ser mais ou menos elevados. Então, muitos médiuns recebem a comunicação daqueles espíritos que estão próximos a ele, da família dele. E para treinar o médium, vai existir a série de possibilidades ou de não possibilidades. E todos terão que fazer o possível para se adequar às regras estabelecidas pela espiritualidade superior, que Kardec muito bem soube selecionar, sobre classificar, e nos deixou essa pérola de ouro, ou essa pérola de diamante, vamos dizer assim, na linguagem figurada, porque a doutrina espírita é uma luz quintessenciada para a nossa existência, para o futuro de nosso espírito. Então, os espíritos, normalmente, quando o médium está treinando a escrever, ele trabalha mais particularmente com seus espíritos familiares. Outros se mostram aptos a servir de intermediários a todos os espíritos, dependendo isto da simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão, que o espírito pessoal do médium exerce sobre o espírito chamado, o qual pode torná-lo, por intérprete, com prazer ou com repugnância. Então, tem um médium que... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Os espíritos podem ser mais... Os espíritos familiares podem ser mais ou menos elevados que o médium. Então, tem espírito familiar que fica junto da família ali, que tem mais evolução, outros que têm menos evolução. Alguns médiuns estão aptos a servir de intermediário a vários espíritos, outros apenas os espíritos familiares. Os sofredores, cada médium tem a sua particularidade. Tem seus conflitos, tem as suas possibilidades, tem as suas conquistas espirituais. Podendo isto, na simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão que o espírito pessoal do médium exerce sobre um espírito chamado. E aí vem outro detalhe, que às vezes o espírito, a estrutura psíquica do médium, pode causar uma repulsão ou uma atração para o espírito chamado. Estejamos atentos, estejamos vigilantes. E aí, de acordo com essa possibilidade que existe, dessa atração ou repulsão com o espírito do médium, pode torná-lo, por intérprete, com prazer, ser um espírito simpático, ou com repugnância. Às vezes o espírito, por falta de médium, vou passar a mensagem para isso aqui mesmo, mas ele repugna aquele médium. É complicado, né? O espírito ainda não se educou. E é importante que o espírito se eduque. É importante que o espírito busque a sua transformação íntima, a sua transformação moral, para que um dia todos nós estejamos agindo, conversando e trabalhando, unidos num só ideal, o ideal do Cristo, compreendendo que todos, independente dos teatros da vida que interpretamos aqui, somos filhos de Deus.
Isso também depende da abstração feita das qualidades íntimas do médium, do desenvolvimento da faculdade mediúnica. A gente já citou, dependendo das qualidades do médium, da condição íntima dele, do tipo de mediunidade que ele tem e de suas possibilidades mediúnicas, vai ter uma comunicação mais tranquila, mais ostensiva, mais fácil, ou uma menos tranquila, menos ostensiva e menos fácil. Depende do médium e também depende do espírito. E o que é mais importante, do local onde ele está. Ninguém vai querer receber espírito no meio da rua, ninguém vai querer receber espírito na casa de um amigo. Vamos ter as devidas prudências, os devidos cuidados. Os espíritos vêm de melhor vontade e, sobretudo, são mais explícitos com um médium que lhes não oferece nenhum obstáculo material. Então, para que o espírito venha se comunicar, obviamente, ele vai ser mais explícito, vai passar a mensagem melhor quando o médium é um bom espírito que não oferece nenhum obstáculo ao espírito. O médium vai e recebe a mensagem naturalmente, com muita facilidade, com muita propriedade, ao passo que outros médiuns terão essa dificuldade. Terão as dificuldades inerentes a passar, a receber e passar uma boa mensagem. Seja por questões culturais, ou seja por questões de educação mesmo, de aprimoramento, ou de simpatia com os espíritos. Aliás, em igualdade de condições morais, quanto mais faculdade tem o médium para escrever, quanto mais facilidade tem o médium para escrever, ou para se exprimir, tanto mais se generaliza suas relações com o mundo espírita. Isso é importante a gente entender. Então, se tem igualdade de condições morais, quanto mais de facilidade tem o médium para escrever ou para se exprimir, tanto mais se generalizam suas relações com o mundo espírita. Então, quanto mais o médium consegue aprofundar no mundo espiritual, consegue se aprofundar no mundo dos espíritos, mais sintonizar melhor, então ele vai conseguir receber mensagens dos bons espíritos ou dos espíritos superiores. Depende da suscetibilidade e das possibilidades do médium para que ele mantenha a sua vibração em alta e receba as mensagens que se propõe a passar. Que possamos ser bons mensageiros do Evangelho, bons mensageiros do Livro dos Médiuns e bons mensageiros do Cristo aqui na Terra. Depende de nós construirmos e edificarmos um mundo melhor. Depende de nós construirmos e edificarmos um mundo que nos dará base e sustentação para retornarmos à Terra na próxima encarnação com mais segurança e com um exército de espíritos amigos ao nosso lado. Força e perseverança para todos nós, vigilância acima de tudo, e a reforma íntima é essencial para que a gente consiga isso. Compreender e levar em conta a facilidade que deve resultar do hábito da comunicação com tal ou qual espírito. Com o tempo, o espírito estranho se identifica com o do médium e também com aquele que o chama. Outro detalhe, quando vai se criando o hábito das comunicações, na época da codificação, isso era importante. E também os mentores das casas espíritas, por exemplo, tem casa espírita que tem receituário de orientação mediúnica. E ali naquela orientação, presume-se da importância de ser sempre o mesmo espírito, ou a mesma equipe de espírito, porque o médium, identificando com esses espíritos, vão passar melhor aquelas mensagens que têm um cunho sério de responsabilidade. Então, todos nós devemos procurar estar atento em fazer da melhor forma possível aquilo que nós nos predispomos a fazer. Posta de parte a questão da simpatia, entre eles se estabelecem relações fluídicas que tornam mais prontas as comunicações. Então, se sempre o mesmo espírito e o mesmo médium, óbvio, é o mesmo evocador, ali vai estar criando um circuito de comunicação com mais facilidade,
com mais possibilidade. E com isso, traz para nós os benefícios necessários ao trabalho de comunicação espiritual. Por isso é que uma primeira confabulação nem sempre é tão satisfatória quanto fora de desejar e que os próprios espíritos pedem frequentemente que os chamem de novo. Então, na primeira comunicação não vai ser tão possível, não vai ser tão fácil, não vai ser tão fácil de se estabelecer uma pronta entrega das melhores mensagens, das melhores informações. Então ele pede que vá criando aquele vínculo maior de várias outras oportunidades, de vários outros chamados, para que tudo comece a acontecer da melhor forma possível. O espírito que vem, habitualmente, está em sua casa, fica familiarizado com os seus ouvintes e intérpretes, fala e age livremente. Está como em sua casa. Então, à medida que ele vai se familiarizando com aquele grupo, vai se familiarizando com aquele médium, então, obviamente, que ele vai poder vir, vai poder passar as mensagens, vai poder comunicar de uma forma muito melhor, porque cria-se aquele vínculo de amizade. Quando a gente vai conversar com um amigo, a gente não fala de uma forma mais solta, de uma forma mais tranquila, vai passando mais informações. Ou quando também estamos conversando com pessoas que têm uma boa identidade conosco, das nossas informações que queremos passar, aí também existe essa possibilidade melhor. Todos nós, então, temos que ter consciência de que as mensagens têm sempre um cunho de pessoalidade. Não no sentido de ser pessoal para alguém, mas no cunho de quanto mais reciprocidade tiver de amizade, de bons sentimentos, de interação fluídica entre o médium e o espírito, melhores e mais confiáveis são as mensagens. Sempre a gente repete que, nesse caso, é quando é para passar uma mensagem dos trabalhos da casa, uma mensagem de orientação geral. Aí sim, naquelas mensagens corriqueiras, que o espírito vem passar aquela mensagem ali naquele dia e provavelmente nunca mais vai passar, que é o caso da maioria das reuniões mediúnicas, aí as coisas já ficam diferentes. Nós temos que ter cuidado para não criarmos esse vínculo com espíritos zombeteiros, com espíritos brincalhões, com espíritos maus, mentirosos, trapaceiros. Isso nós temos que ter cuidado. Portanto, o cunho da mensagem, o objetivo da mensagem serão sempre importantes. Pequeno assim. Criar o hábito de receber a mensagem do mesmo espírito, ou criar o hábito de fazer boas reflexões no dia a dia, de procurar fazer os estudos necessários, facilita a integridade e a qualidade das comunicações. Portanto, todos nós devemos estar sempre criando este hábito, treinando a nossa mente para que a gente possa produzir o melhor. Porque a nossa mente vai sempre para o foco que queremos dar às informações necessárias que nós queremos coletar. Então, é importante que saibamos trabalhar intimamente para a construção do nosso íntimo, para criar mais vínculos com aqueles espíritos que trabalham conosco, para ficarmos mais maleáveis às comunicações dos espíritos. Em resumo do que acabamos de dizer, resulta que a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para este a obrigação de estar à nossa disposição. Esse é o primeiro passo que nós temos que entender. Você pode evocar o espírito que você quiser, mas ele não estará à nossa disposição e ele vai vir se ele quiser, se ele puder, se ele tiver autorização. Você pode evocar qualquer espírito, mas pode também receber qualquer comunicação. Assim como você pode evocar qualquer espírito, você pode receber qualquer comunicação, se você principalmente começar a ver insistência. Que ele pode vir em certa ocasião e não vir em outra. Com um médium ou um evocador,
que lhe agrade e não com o outro. Dizer o que quer, sem poder ser constrangido, a dizer o que não queira, isso quando lhe aprouver. E aí, nós temos que entender essa parte. O Espírito pode vir, através de qualquer médium, qualquer evocador, dizer o que lhe agrade e não com o outro, dizer o que quer sem poder ser constrangido e dizer o que não queira, isso quando lhe aprouver. Ou seja, o Espírito é livre. Ele vai vir, se ele lhe agradar, ele fala, não me agrada-me conversar através deste médium ou daquele outro, conversar com esse dialogador e não com aquele outro, ele pode falar isso, temos que respeitar isso, dizer o que quer, sem poder ser constrangido, e dizer o que não queira, e isso quando lhe aprouver. Tudo é possível, tudo está dentro de um esquema que nós devemos procurar entender e aprender a respeitar. Quem entende e respeita, constrói coisas melhores. Enfim, que por causas dependentes ou não da sua vontade, depois de se haver mostrado assíduo durante algum tempo, pode de repente deixar de vir. Mais outro detalhe. Ele está vindo, mas e ser assíduo e de repente deixar de vir. Isso independe da sua vontade. É um fator que nem sempre nós vamos achar uma resposta, mas pode acontecer ou pode avisar. Agora não poderei vir. No final do livro Os Mensageiros, o Alexandre se despede do grupo, dizendo ir para outras instâncias. Alçar outros voos. Ou seja, todos os espíritos que trabalham conosco, num dado momento, eles têm que seguir seu caminho evolutivo. Seguir outros programas para seus voos. Então, todos nós estamos buscando trabalhar, buscando realizar aquilo que for útil para todos nós. Por todos esses motivos aqui, quando você deseja chamar um espírito que ainda não se apresentou, é necessário perguntar ao seu guia protetor se a evocação é possível. Caso não seja, ele geralmente dará razões e então é inútil insistir. Outro detalhe importante que o Kardec traz para a gente. Se nós temos um guia espiritual que nos assiste, que nos ajuda, vamos perguntar para ele, posso evocar tal espírito? Posso trabalhar hoje, me preparar para receber a mensagem do espírito X? Se ele disser que sim, ótimo. Se ele disser que não, não adianta insistir. Então, nossos protetores, nossos espíritos familiares, eles têm essa função de nos ajudar, de nos amparar e de direcionar os nossos trabalhos. Sempre estaremos produzindo alguma coisa, sempre estaremos dentro de uma reunião mediúnica, evocando, dialogando, sendo inspirado, sendo intuído por espíritos. É importante que nós tenhamos condições de criar um campo propício para codificarmos todas essas informações e trabalharmos para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E sempre é útil, sempre é agradável podermos compreender a nossa importância dentro do trabalho que temos que fazer. E é compreendendo que nossa função na Terra de ajudar, de auxiliar sempre, primeiramente o nosso progresso, os nossos familiares, daqueles que estão ao nosso redor, estaremos, assim, contribuindo para que todos possam crescer, para que todos possam se aprimorar. Entendendo isso, fica muito mais fácil trabalharmos com os espíritos e cumprirmos bem a nossa vida aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos influencie a um mundo melhor, a um caminho melhor. Uma questão importante se apresenta aqui, a de saber se há ou não inconveniente em invocar maus espíritos. Isso depende do fim que se tenha em vista e do ascendente que se possa exercer sobre eles. Podemos? Kardec já deixou claro. Podemos evocar qualquer espírito. Agora, o fim que nós queremos
que nós nos propomos, que é o objetivo de fazer essa evocação, é o que é o ponto mais importante, é o ponto mais determinante para a nossa evocação. Precisamos, então, de estarmos atentos para sabermos qual o objetivo, qual o fim de fazermos essa ou aquela evocação. O inconveniente é nulo quando são chamados para um fim sério, qual o de os instruir e melhorar. É, ao contrário, muito grande, eu coloquei ali entre parênteses o inconveniente, quando chamado por mera curiosidade ou por divertimento, ou ainda quando quem os chama se põe na dependência deles, pedindo-lhes um serviço qualquer. Então, na hora que chama um mau espírito, nós temos que prestar atenção qual o objetivo que nós estamos chamando. Por que nós os estamos chamando? Com que ideia, com que finalidade? Então, se nós estamos chamando simplesmente para nos divertir, se nós estamos chamando simplesmente com curiosidade de saber como que é o mundo inferior, onde eles estão vivendo, ou para pedir um serviço ou um favor qualquer, aí é complicado. Mas nós devemos sempre ter a ideia de fazermos da melhor forma possível essas evocações, com a finalidade mais séria, seja de instruir a eles ou a nós. Porque se ele chega e relata como que ele está vivendo, nós estamos nos instruindo. Isso é importante. Então os maus espíritos sempre vêm, vão estar por perto da gente, com as mais diversas finalidades. Os bons espíritos, neste caso, podem muito bem dar-lhes o poder de fazerem o que se lhes pede. Então, é importante. Os bons espíritos, nesse caso, podem muito bem dar-lhes o poder de fazer. Deixa eles fazerem. Você não pediu o favor do mau espírito? Vai, deixa fazer. Aprenda a lição que não se deve mexer com aquilo que não deve. O que não exclui seja severamente punido mais tarde o temerário, que ousou solicitar-lhe o auxílio e supô-los mais poderosos do que Deus. Então, isso, gente, é extremamente importante. O médium tem que entender que, se você pedir auxílio a um mau espírito, você pode ser escravo do mal. Se você for pedir auxílio a esses espíritos maus, você pode se tornar escravo deles. Então, é importante que nós saibamos agir com prudência, com responsabilidade e tentar fazer sempre o possível para estarmos sob a guarda, sob a proteção dos bons espíritos. Estejamos atentos com a forma com que nós lidamos com essas situações. E jamais passar pela cabeça de quem quer que seja que os espíritos maus são mais poderosos do que Deus. Isso tem que ser banido da mente de qualquer médium, de qualquer espírita, de qualquer religioso. Deus é soberano poder, a soberana inteligência, a soberana justiça. Temos que ter sempre isso em mente. Será em vão que prometa a si mesmo, quem assim proceda, fazer dali em diante bom uso do auxílio pedido e despedir o servidor, uma vez prestado o serviço. Você vai despedir o mau espírito? Não, tchau, pode ir embora, já fez o seu serviço, não quero mais seus trabalhos. Não é assim que funciona. Você criou vínculo com ele, você criou um vínculo kármico também, porque se você pediu auxílio ao mau espírito, você pediu alguma coisa muito errada, alguma coisa muito ruim, e com isso você criou um problema muito sério para você. Por isso que nós temos que estar bastante atentos, estar bastante vigilante, porque dentre essas situações é que vai existir os perigos, os inconvenientes e as possíveis relações de comprometimento do nosso trabalho, da nossa evolução, da nossa reencarnação. Cuidado com os maus espíritos, nós tratemos com respeito, com responsabilidade e sempre procuremos estar bem preparados para dialogarmos de forma instrutiva para que ele entenda que ele tem que seguir em frente no seu processo evolutivo. Esse mesmo serviço que se solicitou, por mínimo que seja, constitui um verdadeiro pacto firmado com o mau espírito,
e este não larga facilmente a sua presa. A questão do pacto é uma questão delicada, porque existe pacto. Não existe o pacto, você fazer pacto com isso ou com aquilo. Existem muitas lendas a respeito disso. Mas quando você solicita o serviço de um mau espírito, você criou um vínculo com ele. E ao criar esse vínculo, ele não vai querer te abandonar. Porque todos os espíritos, eles querem um médium para eles, lógico. Eles podem demonstrar força, eles podem roubar fluidos, sugar a energia vital da pessoa. E os maus precisam muito desses fluidos, muito dessa energia vital. Lembrando que no tópico do capítulo anterior, deixa claro lá pra gente que essa vinculação com o espírito mau mostra que nós ainda somos maus. Então temos que ter cuidado. Até porque uma pessoa de bem jamais vai querer pedir um favor para um espírito mau. Vamos ficar atentos sobre isso. Todos os vastos horizontes que a misericórdia divina colocou diante dos nossos olhos nos deu como ponto de referência para vermos a grandeza de Deus. E nessa grandeza de Deus nós vamos ver toda a sua bondade, toda a sua justiça, toda a sua misericórdia. E é por isso que devemos procurar respeitar a bondade divina, entender a misericórdia divina, principalmente raciocinar sobre a justiça divina e procurarmos, acima de tudo, trabalharmos para nos melhorar cada vez mais. Que Jesus esteja sempre nos iluminando a mente e o coração, para que sejamos sempre prudentes com relação a que tipo de espírito atraímos para o nosso convívio no dia a dia. Ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam. Olha que importante. Contra quem só lhes oponha a energia da vontade. Espécie de força bruta, eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. Então, a gente tem que ver que os espíritos inferiores, eles perdem para aqueles que têm realmente força moral. Tem uma qualidade energética diferente. Isso é muito importante. Às vezes a gente vê na reunião mediúnica determinados espíritos que eles ficam quietos dentro da sala mediúnica só em oração. Mas o dia que eles estão ali, tudo transcorre numa paz, numa serenidade, ninguém fica cansado. O dia que eles não estão lá. Então nós precisamos entender que a superioridade moral do médium também está relacionada com a superioridade moral dos espíritos que o assistem. Quanto mais elevados moralmente forem esses espíritos, melhor vai ser a assistência, melhor vai ser os efeitos do seu trabalho mediúnico. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam. Então eles sabem que eles vão ser dominados, eles não vão se procurar agir ali dentro. E aí a gente vê às vezes que determinadas pessoas são muito perseguidas dentro de determinadas casas espíritas. A pessoa está lá trabalhando na dele, quietinho, e tem sempre gente de tititi, tentando falar mal daquela pessoa, tentando denigrir aquela pessoa. Não seria uma forma de afastá-lo dali para deixar os maus espíritos mais à vontade? Temos que pensar sobre isso. Contra quem só lhes oponha a energia da vontade, espécie de força bruta. Eles lutam e muitas das vezes são os mais fortes. Então, os espíritos perversos, eles lutam com as pessoas de bem, colocando ali uma energia. Deixa eu passar para cá. Há alguém que procurava domar um espírito rebelde? Então, certo. Vamos voltar aqui. Aí a gente tem que ver o seguinte, nós somos realmente pessoas de bem? Porque se a pessoa quer lutar contra um espírito mau, contra um espírito inferior, contra um espírito rebelde, nós temos que ter cuidado, porque ele sabe muito bem quem nós somos pelo nosso histórico de vida com o passado. Então, vamos observar o final desse parágrafo como que é interessante. Então, o espírito, esse pedacinho dessa frase aqui, ela é bem complexa, né? Contra quem só lhes oponha a energia da vontade,
espécie de força bruta, eles lutam e muitas das vezes são os mais fortes. Então, ou seja, se você se acha um homem de bem, quer lutar contra um espírito rebelde, e, na base da força bruta, eles vão impor a vontade sobre nós e vão nos vencer. Há alguém que procurava domar um espírito rebelde unicamente pela ação da sua vontade, respondeu àquele: deixa-me em paz com teus ares de matamouro. Não vales mais do que eu. Disse-ia um ladrão a pregar moral a outro ladrão? Olha que carão uma pessoa tomou dentro da reunião mediúnica, o espírito dizer isso para ele. Mas não se assuste se eles disserem isso. Eles fazem ameaça, falam uma infinidade de situações, trazem uma infinidade de respostas, às vezes mal criadas, que é da índole deles. Eles são maus, eles são rebeldes, eles são imperfeitos. Eles ainda estão presos a conflitos que nós já superamos, ou estamos tentando superar e eles nem pensaram nisso. Mas a gente tem que entender que, diante de determinados espíritos, é necessário que nós estejamos atentos para pedir ajuda aos nossos mentores. E não adianta discutir com o espírito rebelde, com o espírito mau, o espírito persistente ali e está querendo discutir, criar encrenca. Faça uma oração. Fez a oração, ele vai abaixar o tom, porque a oração gera um fluido, gera um conjunto de energia que vai muito além daquilo que se queira ou que se pretende. Todos nós estamos aqui aprendendo, aperfeiçoando e construindo. Há quem se espante de que o nome de Deus, invocado contra eles, nenhum efeito produz. A razão desse fato deu-nos-la São Luís na resposta seguinte. Então, evocar o nome de Deus, evocar o nome de Jesus para esses espíritos, muitas das vezes não quer dizer nada. Mas tem uma frase que incomoda muito os espíritos rebeldes, os espíritos maus. Fala pausadamente: você é filho de Deus. Lembre-se sempre, você é filho de Deus. Isso causa um efeito muito forte sobre esses espíritos. E uma que eu já disse antes, que tinha um colega de trabalho que quando o bicho estava pegando na sessão, ele começava: ó Jesus, acende essa luz. Ó Jesus, acende essa luz. Falei: de onde você tirou esse mantra? Ah, é lá do centro de Umbanda que eu trabalho. Eu falei: mas gostei da ideia. E um dia eu estava no trânsito, eu tinha tomado uma fechada, 2 fechadas, estava aquele dia que todo mundo está alvoroçado do trânsito. Eu lembrei dessa frase e comecei: ó Jesus, acende essa luz. E o efeito foi maravilhoso. Dali para frente, nenhuma mais fechada, nem mais uma fechada. As pessoas, pelo menos em torno de mim ali, não manifestavam sua fúria, sua ira. E é importante que a gente saiba que esses pequenos mantras são orações poderosas. Não está conseguindo fazer oração porque você está tenso, está estressado? Ó Jesus, acende essa luz. Vai conversar com o espírito rebelde, que não quer dar... Você sabe que você não vai conseguir convencê-lo? Lembre-se que você é filho de Deus. E por ser filho de Deus, você merece trabalhar para a luz. Dali para frente, ele será diferente. Vamos ver o que diz São Luís. Aí tem um detalhe importante. Se o espírito falar essa frase, eu sou filho de Deus, isso causa uma revolução no seu íntimo. Entendam isso. O nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos quando proferido por quem possa, pelas suas virtudes, servir-se dele com autoridade. Pronunciado por quem nenhuma superioridade moral tenha, com relação ao espírito, é uma palavra como qualquer outra. Então, a superioridade moral é importante nesse caso. E a superioridade moral se constrói com a reforma íntima. E não é só isso. Tem pessoas que já nascem prontas. Já trabalharam em outras existências para estarem hoje na condição que estão. Por exemplo, os grandes trabalhadores da doutrina espírita do passado, Divaldo, Chico, Eurípides e tantos outros, que são espíritos que já trabalharam intimamente uma série de valores. E todos, sem exceção, encontraram companheiros do passado que os afrontaram.
e sabiam pontos fracos deles. Todos. Então, nós não estaremos isentos disso. Mas lembrando que palavras simples, que são orações curtinhas, como você é filho de Deus, isso incomoda ao espírito, qualquer que seja. E, ó Jesus, acende essa luz, até porque nas regiões inferiores é proibido falar em Jesus. Eles falam o Cordeiro, aquele, às vezes usam outros adjetivos, mas não falam Jesus. Que se fala Jesus, acende a luz. Estejamos atentos a isso. Isso não é criar misticismo. Isso é evocar um sagrado nome, e isso é uma oração potentíssima. Ó Jesus, acende essa luz. Quanto mais amor você colocar no seu coração na hora de falar essa frase, melhor será. E se você repetir constantemente, obviamente, que você vai criar uma energia psíquica melhor para você. Lembrando que já foi feitos testes aí por alguns estudiosos da aura humana, que quem repete a palavra Jesus muitas vezes durante o dia, a sua aura expande. Vamos treinar isso. Mas também não vamos achar que por causa disso estamos imunes aos espíritos maus, inferiores, imperfeitos, como está ali, cheio de conflitos, cheio de ódio. Mas vai trazer alívio para o diálogo, para a relação. O mesmo se dá com as coisas santas, com que se procure dominá-los. A mais terrível das armas se torna inofensiva em mãos inábeis, a se servirem dela ou incapazes de manejá-la. Portanto, você não vai deixar o carro na mão de uma criança de 15 anos. Vai? A gente tem que ter esse cuidado. Então, quando você chega para fazer essas observações, para pensar, conforme a Kardec pede para a gente pensar, nós temos que entender que tudo depende de uma série de fatores. Então, mesmo se dá com as coisas santas. Se você quer dominar, quem vai dominar essas coisas santas é quem? É quem tiver um coração mais puro. Porque qualquer arma, por mais sofisticada que seja, se a mão for inábil, vai ter pouca utilidade. E assim também, quanto os mentores são espíritos que têm um passado de dor, de sofrimento, que eles aceitaram aquele processo purificador, que vivenciaram o processo purificador, que tentaram crescer espiritualmente falando, óbvio que eles vão ter os melhores benefícios. Então, tudo depende de cada um de nós, de como nós vamos agir, de como nós vamos começar a estabelecer as nossas ações, as nossas tarefas, os nossos serviços. Trabalhemos, pois, para um mundo melhor, trabalhemos, pois, para a construção de nosso mundo íntimo, de uma forma melhor, de uma forma mais consciente da nossa responsabilidade. E aí, nossas potencialidades, nossas possibilidades mediúnicas também se ampliam. Lembrando que os espíritos que nos assistem, quanto mais eles tiveram força e resignação para superarem as suas dificuldades nas últimas existências, mais eles terão poder sobre aqueles espíritos que ainda estão dominados por aqueles instintos que nós já tivemos um dia. É importante entender isso. Portanto, os espíritos mentores não são qualquer espírito. São aqueles que já foram testados por alguns princípios estabelecidos pela justiça divina, pelos grandes nomes que gerenciam o futuro da religião na Terra.